Texto de Atos 8. Filipos e o Merhaimna. A pessoa mas não é Filipe o eunuco? Esse texto vai ser explanado a partir do original aramaico, e dele tiraremos algumas lições importantes no sentido de corrigir erros de tradução. A palavra aramaica que aparece no texto para definir o personagem alcançado por Filipe, Merhaimna. Colocaram Merhaimna como eunuco, mas Merhaimna não quer dizer eunuco. A Torá proibia eunucos de entrarem no templo, e o texto de Atos diz que ele estava voltando do templo de Jerusalém. Aquele homem não era um eunuco, ele era o quê? No texto aramaico da Nova Aliança, diz que ele era o Merhaimna, que no aramaico é um termo que se refere a pessoa de confiança. Seguindo o texto, ele não era eunuco, ele era o homem de confiança da rainha de Cush, Etiópia. O homem que Filipe abordou por mandato do Espírito de Deus não era um eunuco, era o homem de confiança da rainha da Etiópia. E o texto diz que esse Merhaimna, esse homem de confiança da rainha, tinha ido a Jerusalém para se curvar a Iá, Deus de Israel. Eles colocaram para adorar. Isso aí Projeto Rina já vem falando, as pessoas já vêm acompanhando. O conceito de adoração é errado, porque o que eles chamam de adorar, no texto hebraico, é el hitstahavot, que significa se curvar, se dobrar, se ajoelhar. Entre os fiéis originais do primeiro século, não existia o conceito de adoração que tem hoje em dia, de ficar na igreja cantando. Isso foi inventado depois, mais tarde. A devoção a Iá naquele tempo era nos mesmos moldes daquilo que os árabes fazem. Os árabes se curvam ao Deus que eles acreditam enquanto pronunciam palavras de exaltação a ele. E a devoção correta ao Deus Criador, Yah Tsevaot, é essa: se curvar a ele, se ajoelhar, enquanto vai proferindo palavras de engrandecimento a ele. Os muçulmanos estão fazendo o que a Bíblia diz que se fazia ao Deus de Israel. O Deus praticado no Islã não é o Deus de Israel. Tem gente que diz que é, mas não é. Então, corrigindo a narrativa errada consagrada pela religião dominante, não é que o eunuco da rainha tinha ido a Jerusalém para adorar no templo. O homem de confiança da rainha tinha ido a Jerusalém para se curvar a Iá no templo. E na volta estava em sua carruagem lendo o texto de Isaías. Conforme a ordem do Espírito de Deus, Filipe se aproximou da carruagem e perguntou a ele: "Você entende o que está lendo?" E aí começou aquele diálogo. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele fez perguntas a Filipe sobre o texto que estava lendo, referente a Isaías 53. E Filipe explicou, tirou as dúvidas dele. E assim que passaram em um lugar onde havia água, como diz o texto, se era um rio, um lago, cachoeira não diz, mas havia água. Passaram num lugar que havia água, ele perguntou a Filipe: "Aqui tem água. O que impede que eu faça a imersão?" E imediatamente Filipe levou o homem de confiança da rainha para fazer a imersão. Imersão que a religião transformou em batismo. Teve lá no hebraico. O que impede que eu faça a imersão? Na verdade, nada impedia. Porque a coisa espiritual funciona assim. Se Deus te deu a incumbência de pregar e anunciar o reino a uma determinada pessoa, você tem autoridade para fazer a imersão, a tevilá dessa pessoa. Você tem autoridade para fazer a imersão dessa pessoa. As pessoas têm a estranha mania de encaminhar todo mundo para alguma igreja. Se a sua intenção é pregar a verdade, não faça isso. Nenhuma igreja ensina a palavra de Deus corretamente. Atualmente, nenhuma igreja ensina corretamente. Se você anuncia a verdade messiânica para a pessoa e depois manda ela para uma igreja que já existe, você está prestando um desserviço. É o contrário do que deveria ser feito. Os chefes de religiões gostam dessa ideia de que a autoridade espiritual está só com eles. Mas a autoridade espiritual não é assim que funciona. A autoridade espiritual, ela vem em sequência. Se Yah usou você para trazer uma pessoa para o reino dele, você tem autoridade para fazer a imersão da pessoa e para dar a instrução a ela a respeito da palavra de Deus. Mesma coisa, se Yah trouxe você a uma situação onde tem alguém endemoniado, é porque você tem autoridade para invocar a libertação da pessoa.
Esses não são tipos de coisa que a gente deva procurar. Mas se o Deus Criador nos levar a esse tipo de situação, é porque nós temos autoridade para resolver. Quando o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, começa uma situação, comigo ou com você, ela acontece naturalmente. Mas se a gente tentar correr atrás por soberba, aí não vai funcionar. Os líderes cristãos têm a tendência de achar que eles é que têm que orar pelas pessoas, libertar, fazer imersão. Mas nas coisas espirituais, aquele que pode começar também pode concluir. Em Yeshua HaMashiach, você tem autoridade espiritual para concluir aquilo que Deus usou você para começar. É o seu ministério. No original, a palavra ministério, diaconia, significa uma prestação de serviço. Deus te chama para prestar um serviço ao reino dele. Se Yah te deu uma tarefa específica, sem consultar mais ninguém, é porque você tem autoridade para começar e concluir. Mas os evangélicos não compreendem isso. E como eu já disse, para fazer a imersão da pessoa não tem nenhum mistério. Você leva a pessoa a algum lugar onde tem água, rio, lago, cachoeira, você impulsiona a pessoa totalmente dentro da água, traz ela de volta e diz assim: segundo a autoridade que me foi concedida no dia de hoje, eu faço a tua imersão em nome do Senhor Yeshua para abandono de pecado. É mais ou menos isso. Não tem mistério. Outra coisa, não jogue um recém-convertido para igrejas que já existem. Nenhuma delas ensina o caminho de Deus da maneira certa. E é justamente por isso que não existe nenhum grupo de fiéis praticando o que está escrito. Porque todo pregador que traz alguém para o reino, em vez de exercer a autoridade que Deus lhe deu, ele acaba levando a pessoa para alguma igreja que já existe. Como se toda igreja evangélica tivesse autoridade espiritual, né? E na verdade nem todas têm. Igrejas são religiões, denominações são divisões. Incentive a pessoa a buscar respostas no texto sagrado, no texto bíblico. E nos textos sagrados que não são bíblicos também. Ah, mas eu virei pastor? Não, você não virou pastor. Você apenas fazendo isso está usando a autoridade que lhe foi concedida em Yeshua HaMashiach. Em Yeshua HaMashiach, cada um é responsável por suas obras. Se você foi o instrumento para fazer aquela pessoa voltar para Deus, instrua ela, você mesmo. Você pode, de acordo apenas com o que está escrito. Se todo pregador fizesse isso, hoje teríamos congregações no modo correto. Mas hoje, se a pessoa perguntar, tem alguma igreja aí que age de acordo? Não, não tem. Se você e eu só fizermos assim, como é o certo, daqui a pouco teremos fiéis mais espirituais, mais bíblicos, mais parecidos com o que a Bíblia ensina. E um outro ponto desse texto de Filipe, que ele nos faz refletir, é sobre consertar o conceito de devoção. O Projeto Reina tem falado bastante. Inclusive tem uma explanação no canal dizendo que o conceito de adoração não é correto. O Projeto Reina tem falado bastante sobre isso, mas na verdade ainda precisa falar mais. Se você é um fiel de Yah Tsevaot, Deus Eterno, já está mais do que na hora de você começar a corrigir os erros implantados pela religião. A começar pelo conceito de adoração. Criar uma igreja para a pessoa ficar lá cantando. Não existe isso. Comece a fazer o certo, comece a se curvar diante do teu Deus. Se ajoelhe diante dele, exalte o nome dele enquanto se ajoelha. Ele quer isso, ele quer isso. É isso que ele quer de você e de mim, que a gente comece a fazer o que ele determinou, e não o que a religião colocou na nossa cabeça. Você precisa aprender a reconhecer os cães, aqueles que ensinam errado. Se você não sabe reconhecer quem ensina errado, você vai acabar seguindo um deles. Filipe fez o que Yah mandou, anunciou o reino ao homem de confiança da rainha de Cush, fez a imersão dele sem perguntar mais nada a ninguém, não procurou encaminhar ele a ninguém, nem aos 12 de Yeshua, nem a nenhum sacerdote do templo, mas ele apenas obedeceu à ordem do Espírito de Deus. E essa passagem do texto de Atos também confirma para a gente que aquele texto de Isaías realmente fala sobre Yeshua. Isaías 53 realmente fala sobre Yeshua. Que tem ensinadores judeus aí de internet que dizem que Isaías 53 não tem nada a ver com Yeshua HaMashiach. Mas uma das lições que essa reflexão de hoje traz pra gente é: não busque sabedoria dentro do judaísmo.
Se a sabedoria de Deus estivesse dentro do judaísmo, os judeus de hoje em dia reconheceriam Yeshua como Messias. O judaísmo atual, na verdade, é um conjunto de misticismo, Talmud, Cabala. É só uma religião, como outra qualquer. E uma última lição que a gente pode extrair do livro de Atos é justamente com base no que significa o nome do livro. A gente chama de Atos dos Apóstolos, termo hebraico Maasei Hashlichim. Mas, literalmente, Maasei Hashlichim significa as obras dos que foram enviados. Yeshua ensinou que todos receberão de Deus conforme suas obras. E, pois, justamente por isso, as obras dos primeiros enviados de Deus foram registradas para servir de base para nós. Quem faz a obra de Deus conforme o livro de Atos ensina, consegue andar com Deus corretamente. Consegue se fortalecer espiritualmente, sem igreja, sem seguir ninguém, sem seguir homem nenhum. Você não pode depender de homem nenhum, de pastor, de ninguém, para ter vida com Deus. A sua vida com Deus tem que depender de você buscar Deus, como Ele ensinou. O que nós precisamos é do Espírito do Deus eterno. Os pastores humanos existem para serem dirigentes do serviço devocional no momento em que esse serviço devocional acontece. Mas se filiar a uma igreja é algo que aprisiona a pessoa. A pessoa se sente na obrigação de seguir só daquele jeito ali. Aí se o líder sair do prumo, todo mundo sai com ele. Nenhum pastor humano vai dar conta de mim ou de você diante de Deus. Essa responsabilidade é de cada um. O livro de Atos, ou melhor, o livro das obras dos enviados de Deus, é um modelo para nós, ou deveria ser, como foi para Filipe, quando ele trouxe o homem de confiança da rainha para o reino de Deus.